Você acha que conhece o Antigo Testamento? Está preparado para questionar tudo o que achava saber? Muitos já ouviram falar das histórias clássicas de Adão, Noé, Abraão, Moisés e dos reis de Israel. Mas poucos mergulharam nos detalhes, nos mistérios, nas tramas ocultas que mudaram o curso da humanidade. O Antigo Testamento não é apenas um livro de regras antigas. Ele é uma aventura épica, uma narrativa de segredos, traições, milagres e desafios, cheia de heróis imperfeitos e atos divinos surpreendentes. E se eu dissesse que há muito mais por trás desses relatos do que aquilo que você aprendeu nas aulas tradicionais? Você vai descobrir fatos que vão desafiar suas crenças, vão fazer você pensar duas vezes sobre as escolhas feitas por personagens célebres e, quem sabe, até rever o significado de fé. Está cansado das histórias contadas de forma superficial? Quer entender como essas lições podem impactar diretamente sua vida hoje? Então prepare-se, porque estamos prestes a embarcar numa jornada diferente de tudo o que você já viu. Aqui, vamos explorar as entrelinhas, os momentos polêmicos, os enigmas e a sabedoria prática escondida no meio das páginas do Antigo Testamento. E ao final desta narrativa, você será convidado a ouvir uma oração poderosa, um momento de reflexão que pode transformar sua forma de enxergar a história e sua própria vida. Desde o começo dos tempos, havia apenas Deus. Ele estava lá, acima de tudo, sem pressa, contemplando o vazio antes de criar algo novo e extraordinário. Então, em um momento único, ele decide criar os céus e a terra, dando origem à luz, à vida e a toda a beleza que conhecemos. Nesse cenário espetacular, Deus molda Adão, o primeiro homem, a partir do pó da terra, e sopra nele o fôlego da vida. E junto a ele surge Eva, criada a partir de sua costela. Ambos vivem no Éden, um paraíso perfeito, em harmonia e pureza, com tudo ao seu alcance. Mas a serpente, astuta e persuasiva, aparece para Eva, sussurrando palavras doces sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela cai na tentação e come o fruto, passando-o também a Adão. Aquele momento de desobediência não foi apenas um ato isolado, mas um divisor de águas na história da humanidade. Ao provarem do fruto proibido, seus olhos se abrem para a dualidade do bem e do mal, e de repente, a inocência se transforma em vergonha. Deus, então, ao confrontá-los, os expulsa do Éden, encerrando um capítulo de inocência e abrindo uma era de redenção e luta espiritual. É como aquela decisão que tomamos sem pensar duas vezes e que muda tudo para sempre. O Éden se fecha e a humanidade se vê distante da proximidade de Deus. O peso do pecado agora é sentido em cada decisão, em cada passo dado fora do paraíso. Adão e Eva se tornam os primeiros de uma linhagem marcada pela busca de reconciliação com Deus. E assim, nasce o conflito essencial da humanidade, a busca incessante por redenção. Uma jornada que começa ali, com a queda, e que reverberaria por gerações. A história não termina na queda, longe disso. A jornada está apenas começando, e essa busca de reconciliação permeia toda a história do Antigo Testamento. A queda plantou a semente de uma promessa, de um futuro redentor. A narrativa continua, com histórias de homens e mulheres que, como Adão e Eva, enfrentam desafios, escolhas, pecados e promessas. Uma dessas histórias começa com Noé, um homem justo em meio à corrupção que tomaria o mundo. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade cresce e se espalha pela terra. Mas junto com a multiplicação dos homens, o pecado também se prolifera. A corrupção se intensifica, ao ponto de Deus decidir começar de novo,
purificando o mundo. Então, ele escolhe Noé, um homem justo e íntegro, como o líder dessa nova oportunidade. A tarefa não é pequena. Noé deve construir uma gigantesca arca feita para abrigar sua família e um casal de cada espécie animal. É um trabalho de fé e persistência que levará anos, mas Noé não vacila, ele obedece. Imagine o desafio de construir algo tão imenso, cercado por pessoas que o ridicularizam. A chuva, então, começa a cair. E não são apenas gotas. São torrentes que duram 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra, submergindo montanhas e transformando a paisagem. Dentro da arca, Noé e sua família aguardam, flutuando sobre as águas que varrem a corrupção da terra. É um momento de silêncio, de esperança no meio do caos. E ao final, quando as águas começam a baixar, Noé envia uma pomba que volta com uma folha de oliveira. Um sinal claro de que a vida estava pronta para recomeçar. Deus, então, faz um pacto com Noé. Nunca mais ele destruiria a terra com um dilúvio. Como símbolo dessa promessa, surge o arco-íris, um lembrete da aliança entre Deus e toda a criação. Noé e sua família saem da arca para repovoar o mundo, iniciando uma nova era. É uma fase de reconstrução, mas também de novas possibilidades. As gerações de Noé se dividem entre as linhagens de Sem, Cam e Jafé, que dariam origem a diferentes povos e culturas, traçando as raízes das nações futuras. A história de Noé nos ensina a perseverar mesmo quando ninguém mais acredita, a manter a fé quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela é um exemplo claro de como uma pessoa pode fazer a diferença mesmo que a maré esteja contra ela. E assim, a humanidade continua sua trajetória, carregando consigo a promessa do arco-íris, enquanto novas gerações se levantam. Entre elas, uma que receberia uma promessa especial, aquela que começaria com Abraão, o patriarca de uma grande nação. Depois do dilúvio, Deus escolhe um homem chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, vive uma vida simples, até receber uma promessa divina. Deus promete fazer dele o pai de uma multidão, abençoando seus descendentes e garantindo a eles a terra prometida. Livro de Gênesis, capítulo 12. No entanto, há um problema que desafia essa promessa. Sua esposa, Sara, é estéril. Em um momento de impaciência e dúvida, Sara sugere que Abraão tenha um filho com sua serva Agar, resultando no nascimento de Ismael, que daria origem a uma grande nação. Mas a promessa divina permanece firme. Deus, então, faz um milagre. Sara, já em idade avançada, concebe Isaque, o filho da promessa. O nome Isaque significa riso, refletindo tanto a incredulidade inicial de Sara quanto a alegria que ele traz. A rivalidade entre Ismael e Isaque começa a traçar as linhas de duas linhagens que se estenderiam por gerações. A vida de Abraão é marcada por provas de fé, como o momento em que Deus pede para sacrificar Isaque, e Abraão, obedientemente, quase o faz, sendo interrompido no último instante por uma intervenção divina. Com o passar dos anos, Isaque se torna pai de gêmeos, Jacó e Esaú, e a rivalidade entre irmãos reaparece. Jacó, o mais jovem, engana Esaú e seu próprio pai para obter a primogenitura, um direito sagrado que mudaria o curso da história. Em uma jornada que envolve fuga, sonhos e lutas, Jacó acaba por encontrar Deus cara a cara, lutando com um anjo até o amanhecer
e é renomeado Israel, marcando o início de uma nova identidade espiritual para ele e sua descendência. Sua vida, cheia de altos e baixos, simboliza a persistência e a luta por bênçãos divinas. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas sua história é um exemplo clássico de superação e redenção. No Egito, José se torna governador, interpretando sonhos que salvam a região da fome. O reencontro com seus irmãos, que inicialmente o traíram, é marcado por perdão e reconciliação. Ele traz sua família para o Egito, onde eles prosperam, mas também dão início a um novo capítulo de provações que o povo enfrentará. E é nesse cenário que o Egito se torna o palco de outra grande história, a libertação do povo hebreu, liderada por Moisés. No Egito, o povo hebreu, descendente de Jacó, cresce e prospera, mas sua presença começa a ser vista como uma ameaça pelo faraó. Assim, os hebreus são escravizados, submetidos a trabalhos forçados e opressão. Em meio a esse cenário de desespero, nasce Moisés, salvo de um decreto de morte para os bebês hebreus, ao ser colocado em um cesto nas águas do Nilo. Criado na corte egípcia, Moisés cresce com privilégios, mas sua alma sempre se lembra de suas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratar um hebreu, ele age impulsivamente, matando o opressor e fugindo para o deserto. No deserto, Moisés tem um encontro que mudaria sua vida para sempre. Deus fala com ele através de uma sarça ardente que milagrosamente não se consome. A missão é clara. Moisés deve voltar ao Egito e libertar o povo hebreu. Relutante a princípio, ele aceita a missão e inicia-se uma série de eventos extraordinários que culminam nas 10 pragas do Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. A última praga, a morte dos primogênitos, força o faraó a libertar os hebreus, que partem apressadamente, iniciando sua jornada rumo à liberdade. Guiado por Deus, Moisés conduz o povo até o Mar Vermelho, onde ocorre um dos milagres mais icônicos do Antigo Testamento. O mar se abre, formando um caminho seguro para os hebreus, enquanto as águas fecham sobre o exército do faraó. A jornada pelo deserto é longa e desafiadora. O povo reclama, sente fome e sede, mas Deus os sustenta com maná do céu e água que brota de uma rocha. Moisés lidera com paciência, lidando com as queixas constantes e com a fé vacilante de uma geração acostumada com a servidão. No Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos, um código de ética e moral que moldaria a identidade espiritual do povo de Israel. As leis não são apenas regras, mas um pacto, uma aliança entre Deus e o seu povo. É um momento de conexão profunda, onde o povo é chamado a obedecer e a confiar. Mas, como sempre, a rebeldia espreita, pronta para aparecer na menor dificuldade. Moisés, então, continua sua missão de guiar o povo até a terra prometida, sabendo que a fé deles seria testada inúmeras vezes antes de alcançar Canaã. Após anos de peregrinação no deserto, o povo de Israel finalmente entra na terra prometida, sob a liderança de Josué. Mas, apesar da promessa cumprida, a estabilidade espiritual dos israelitas é frágil. Eles caem repetidamente em ciclos de fidelidade e apostasia, desviando-se de Deus e sendo oprimidos por nações vizinhas. É nesse contexto que surgem os juízes, líderes escolhidos para libertar o povo e restaurar a ordem. Gideão, um dos juízes, é chamado quando Israel enfrenta os midianitas. Com um exército reduzido, ele derrota os inimigos usando uma estratégia engenhosa que confunde os adversários. Uma vitória que comprova que a força vem da fé, não dos números.
Outro juiz marcante é Sansão, um homem com força sobrenatural, destinado a lutar contra os filisteus. Sua vida é um misto de feitos grandiosos e escolhas pessoais desastrosas. Apaixonado por Dalila, uma mulher que esconde intenções traiçoeiras, Sansão é enganado e acaba capturado pelos filisteus após revelar o segredo de sua força. Apesar da traição e cegueira, Sansão não perde a fé. Em um último ato de coragem, ele sacrifica a própria vida ao derrubar o templo filisteu, causando a morte de seus opressores. A história dos juízes é, em essência, um lembrete da complexidade da natureza humana, da força que vem da fé, mas também das consequências da fraqueza e desobediência. A narrativa dos juízes não é linear, é um ciclo que se repete. O povo clama por libertação quando está oprimido. Deus levanta um juiz, a paz retorna, mas com o passar do tempo, o povo se afasta de novo. Esse padrão de queda e redenção é constante e revela a necessidade de uma liderança mais estável. O desejo por um rei começa a crescer, uma figura que possa unificar e guiar Israel de forma permanente. A ideia de uma monarquia surge não apenas como uma solução política, mas como um reflexo da necessidade de estabilidade espiritual e nacional. Entre os juízes há também Débora, uma mulher sábia que se destaca como profetisa e líder militar. Sob sua orientação, Israel vence batalhas decisivas, provando que Deus pode usar qualquer um, independentemente de gênero ou posição, para realizar sua vontade. A força de Débora inspira o povo, mas as conquistas dos juízes são temporárias. O cenário está pronto para a chegada de um novo tipo de líder, um rei, que atenderia ao desejo do povo por segurança e unidade. E assim, os israelitas clamam a Deus por um rei, marcando o início de uma nova fase na história de Israel. O desejo por um rei toma forma, e Deus atende ao pedido, escolhendo Saul como o primeiro monarca de Israel. Saul começa seu reinado com coragem e vitórias militares, unindo as tribos israelitas contra inimigos comuns, como os amalequitas. No entanto, a confiança de Saul em si mesmo cresce desmedidamente, e ele começa a desobedecer às instruções divinas, trazendo consequências para seu reinado. É nesse contexto que Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei, um jovem pastor chamado Davi, que inicialmente ninguém levaria a sério. A ascensão de Davi não é imediata. Ele ganha notoriedade ao derrotar Golias, o gigante filisteu que aterrorizava Israel. Armado apenas com uma funda e sua fé em Deus, Davi derrota o adversário que nenhum soldado israelita ousava enfrentar. Essa vitória transforma Davi em um herói nacional, mas também desperta o ciúme de Saul. Perseguido pelo rei, Davi passa anos fugindo, vivendo nas cavernas e desertos de Israel, aprendendo as duras lições da liderança e da humildade. Quando Saul finalmente cai em batalha, Davi se torna rei e unifica Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital sagrada. O reinado de Davi é um período de conquistas e expansão. Ele captura territórios, consolida alianças e, acima de tudo, traz a Arca da Aliança para Jerusalém, transformando a cidade no centro espiritual de Israel. No entanto, sua vida pessoal é marcada por erros, como o episódio com Batseba, que resulta em tragédias familiares e na morte de um filho. Apesar disso, Davi é um homem segundo o coração de Deus, sempre buscando redenção. E sua linhagem torna-se central na história messiânica que se desenrola ao longo das Escrituras. Com a morte de Davi, seu filho Salomão assume o trono. Ele é conhecido por sua sabedoria e por construir o magnífico Templo de Jerusalém, um símbolo da presença de Deus entre o povo.
Mas a glória de Salomão não dura para sempre. Influenciado por suas numerosas esposas estrangeiras, ele se desvia da fé e permite a introdução de cultos pagãos, enfraquecendo a unidade espiritual de Israel. Após sua morte, o reino se divide. Israel ao norte e Judá ao sul, iniciando um período de conflitos internos e instabilidade. A divisão do reino marca o início de uma era de idolatria e traição, onde cada nação luta pela sua identidade e sobrevivência. Reis vêm e vão, alguns fiéis a Deus, outros não. A promessa de uma unificação parece distante, mas as profecias começam a apontar para algo maior, para um tempo de restauração que se desdobraria em uma narrativa que transcende reis e reinos. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Toda essa jornada pelo Antigo Testamento não é apenas sobre histórias antigas. É sobre você, suas lutas, suas dúvidas, seus desafios. Cada capítulo, cada personagem traz uma lição viva e prática para nossas vidas modernas. Agora, a questão que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como antes? Ou vai começar a aplicar as lições de fé, coragem e redenção que aprendeu aqui? Como você pode transformar seus relacionamentos, decisões e sua própria espiritualidade com essas histórias? Permita que essa sabedoria influencie suas ações diárias, que você seja inspirado pelos exemplos de fé e perseverança que marcaram os antigos heróis bíblicos. Pergunte-se: onde na sua vida você precisa de mais fé? Onde é necessário um passo corajoso, como os de Abraão, Moisés ou Davi? Se esses homens falhos puderam enfrentar gigantes, mares e desafios inimagináveis, o que te impede de dar o próximo passo na sua própria jornada? E antes de terminar, quero fazer uma oração com você para que tudo o que foi dito toque o seu coração e transforme a sua vida. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta jornada através da sua palavra. Que cada história, cada exemplo de fé e luta inspire aqueles que ouviram esta mensagem a confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu oro para que cada pessoa aqui encontre forças nas suas fraquezas, coragem nos seus medos e esperança nos seus desafios. Que a Tua presença os guie, que a Tua sabedoria ilumine suas decisões e que o Teu amor os preencha de paz e propósito. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando nossas jornadas bíblicas. Vamos juntos, explorando, aprendendo e transformando nossas vidas. Nos vemos na próxima história.